Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo do canal A Carreira de Sua Vida. Tô tendo que gravar de novo porque o OBS estava duplicando minha voz, eu tava parecendo um alienígena. Como dizem, o primeiro passo é o mais difícil e realmente eu tô sentindo o peso de estar gravando esse conteúdo, porque o que eu almejo com esse canal é auxiliar as pessoas no seu crescimento pessoal e profissional. E é uma responsabilidade gigantesca, então a sensação agora é de medo. Mas vamos lá. O primeiro passo ele precisa ser dado. O objetivo desse canal, então, a carreira da sua vida, é lhe perguntar como está a carreira da sua vida. Alguns podem pensar aí na carreira pessoal, outros na carreira profissional, mas o objetivo desse canal é a carreira pessoal, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, que nos leva do presente para o futuro. Hoje eu vou trazer um assunto de uma situação real que aconteceu comigo, que me fez refletir, e como eu pensei nisso durante muitas horas seguidas, eu acho interessante compartilhar com vocês. E acho que é um interessante ponto de partida para o canal, esse projeto aí que eu já venho há alguns anos tentando iniciar e bolar uma forma de que ele faça sentido, porque a gente vai abordar aqui um pouco de espiritualidade, um pouco de do que acontece no mundo, no agora, de como estão as pessoas hoje. E o objetivo não é confrontamento, e sim conversa, reflexão. Entendo que eu não estou aqui como o dono da verdade. O objetivo principal aqui é trazer a minha experiência pessoal. Até por isso que isso demorou um pouco para acontecer esse canal, porque se eu fosse fazer um canal de espiritualidade, eu não tinha experiência suficiente. Se eu fosse iniciar um canal, por exemplo, de hipnose clínica, eu não me considero com experiência o suficiente. Então, eu tenho experiência suficiente hoje na minha vida. Então, eu vou tentar trazer essas reflexões que eu faço comigo mesmo, para que de alguma forma possa estar auxiliando aí quem estiver ouvindo ou compartilha de situações parecidas. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre aprender, sobre aprendizado, sobre a mecânica de aprendizado e como ela acontece. Como que nós aprendemos hoje as coisas? Pelo amor, pela dor, né? Uma frase que a gente escuta por aí. E o vídeo não tem roteiro, tá, galera? Simplesmente eu no ao vivo, então pode ser que dê uma desvirtuada aí. Mas eu vou tentar manter o foco aí no aprendizado. Eu tive uma cobrança recente de uma pessoa relevante hoje na minha vida. Entenda isso como relevante, pode ser, eu não vou expor a pessoa, mas pode ser, por exemplo, um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um chefe, um líder de equipe, um influencer, alguém que você considere que essa pessoa de certa forma tem algo a lhe ensinar. E eu tomei, eu não vou usar a palavra chula, porque por questão de algoritmo do YouTube, mas vamos dizer que eu tomei uma porrada porque eu tinha que fixar as coisas. Basicamente o contexto do assunto foi uma conversa onde a pessoa entendeu que eu estava com a pessoa com quem eu estava conversando, entendeu que eu estava com uma dúvida sobre determinado aspecto. E como era algo que já tinha sido tratado anteriormente, ela partiu do princípio de que eu estaria perguntando de novo, e a reação dela foi: você tem a obrigação de fixar isso é o básico. Isso gerou uma discussão bem acalorada,
acabou despendendo para questões éticas. E depois que essa conversa rolou, fiquei refletindo se eu agi da maneira correta, se eu agi da maneira certa, e eu costumo fazer isso desde sempre, tá? Ao longo dos vídeos do canal, e vocês vão conhecer um pouco mais da minha história. Mas eu tenho históricos e acontecimentos que me levaram a hoje ser uma pessoa que eu penso muito nos meus atos. Se foi correto, se foi incorreto, se foi baseado em melhoria, em egoísmo, porque eu tento ao máximo o caminho da melhoria. Eu acho que não somos perfeitos, e ter essa consciência para mim é importante para tentar estar melhorando a cada dia. E aonde que eu quero chegar? Hoje eu tenho 35 anos, eu posso dizer basicamente que até os meus 30 eu apenas existia. Dos 30 e 36, gente, eu tô velho, esqueci, tem 36. Até buguei aqui. Até os 35 é que eu queria chegar ao 35. Vamos botar ali dos 15 aos 35. Por algumas vezes eu questionei o motivo da minha existência, inclusive quase tomando decisões drásticas em cima disso. E só, eu acho que há menos de um ano que eu resolvi abraçar a missão, minha missão particular, tá? De aprender. Hoje eu entendo a importância da vida, mas digamos assim, ainda é aprendizado para mim o meu sentido nessa existência. Estou aprendendo o valor da vida, talvez, não sei, ainda não formei uma ideia comigo sobre isso ainda. Mas eu tô numa fase que eu me enxergo hoje numa fase que eu estou aprendendo o significado da vida. Não é nem o sentido ainda, tá? O significado. E quando essa pessoa me confrontou dizendo que eu tinha que fixar tal coisa, me vieram algumas reflexões, tanto na hora quanto depois, de que o quanto estamos hoje bloqueados por medo de decepcionar alguém. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm formação superior, são excelentes pessoas, excelentes profissionais, e têm uma dificuldade de aprendizado gigantesca, uma dificuldade de absorção gigantesca. E entra muito naquela regra básica que existia aí para quem é dos anos 80, 90, a gente escutava muito coisas do tipo: ah, você é burro, você não consegue aprender, que não sei o que não sei o que. E muitas vezes a gente escuta isso de pessoas que deveriam nos proteger, que deveriam nos incentivar. E se a gente se deixa, por questão de convivência de grupo, respeito, ou seja qual for a metodologia aplicada, se a gente se deixa convencer disso, normalmente a gente vai acabar crescendo de uma forma que a gente vai ter tanto medo de errar ou de perguntar que a gente vai ter dificuldade de aprender. Então a gente vai acabar criando uma sociedade que hoje é um reflexo, a gente tem muito isso hoje, de pessoas que fingem que sabem, e quando são confrontadas fingem que não é com elas, para não dizer outra palavra, e tudo bem, segue-se a vida. Então é muito difícil de você ter diálogos com pessoas, porque pessoas simplesmente se colocam como certa, mesmo que não tenham um argumento. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu fiquei refletindo, eu tenho, por volta de 2015, eu fui educador. Basicamente é como se fosse um instrutor ou um professor, só que sem a formação, digamos assim.
mas a gente ensinava, a gente treinava alunos. Na época eu atendia alunos de informática especificamente, eu criava toda a grade de aula através de uma escola de cursos profissionalizantes, de preparação de cursos profissionalizantes. E eu vi muitas pessoas ali que tinham essa dificuldade de aprender. E eu fazia questão de puxar essas pessoas porque a pessoa, quando ela foi moldada de uma forma que ela entende que é errado ela perguntar 2 vezes, ela vai se calar. E ela vai ser uma pessoa mais quieta normalmente, inclusive na sala. Isso é interessante observar. Não é regra, né? Muitas pessoas são mais quietas porque são mais quietas. Mas a gente percebe ali em sala de aula quem é que tem mais dificuldade. E aí você tem que ir construindo ou desconstruindo aquela crença de que... Construindo uma crença melhor, né? Ou desconstruindo a crença de que é errado perguntar. Porque, galera, a gente tá aqui pra aprender. Ninguém sabe tudo, e quem sabe tudo esquece de algumas coisas, que inclusive foi uma... Na discussão acalorada que eu tive com essa pessoa, foi um dos argumentos que eu trouxe. Você tá me cobrando X, só que na situação Y, o X que você está me cobrando não foi o que você trouxe. Ou seja, a régua muda conforme a situação e a pessoa. Não, tá errado. Então, se a gente não traz uma experiência de um aprendizado de que não é errado perguntar, por exemplo, a gente acaba se cobrando a tal ponto que realmente a gente não consegue aprender porque é errado, porque a sociedade pode entender que nós não temos a capacidade de aprender e melhorar. O que eu quero trazer disso? Acho que até ficou um pouco confuso no final agora tudo que eu estou trazendo, mas a importância de você se conhecer e ter princípios. No meu exemplo, eu nunca acreditei na falácia de que você tem a obrigatoriedade de aprender algo. Não, eu acho que isso não existe. Eu acho que você tem que ir desenvolvendo seu conhecimento de acordo com seus interesses, princípios e capacidades. O importante é começar se for do seu interesse. E principalmente perguntar, praticar e exercitar quantas vezes forem necessários, até o ponto que você se sinta seguro e consiga trazer os resultados em cima daquele conhecimento adquirido. Outros exemplos práticos que eu posso trazer para vocês baseado na minha experiência, por exemplo, hoje eu sou um hipnólogo formado. Fazem 5 ou 6 anos, continuo aprendendo todos os dias. Precisei assistir muitas vezes os vídeos teóricos, executar a prática várias vezes, e mesmo hoje, depois de 5 anos, existem pessoas que não conseguem entrar num transe hipnótico através de uma sessão. Mas isso é porque eu não trago a capacidade? Aí a gente tem que ter a experiência do todo, não somente. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior de concentração. Tem pessoas que vêm simplesmente pela curiosidade. Vão ter pessoas que vão vir para te testar. Então é importante você se conhecer para você se nivelar e saber se realmente você precisa melhorar ou não, aprimorar ou não aquele conhecimento. Se a gente pegar a régua do você tem que fixar isso, você se frustra, porque você não conseguiu com aquele conhecimento fixado, você acredita que não pode fazer mais nada. E é aí que eu discordei naquele momento que eu recebi essa cobrança do tem que fixar. Eu fiz questão de deixar bem claro que eu ia perguntar quantas vezes fosse necessário. Apesar de que naquele momento não existia pergunta, a pessoa apenas interpretou que eu havia perguntado algo. Mas aí eu já aproveitei o gancho e deixei claro. Não... Vamos lá.
Vou recomeçar porque eu perdi o fio da meada aqui nessa explicação. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa relevante na minha vida, que ela tem uma relevância, ela imputou a mim a obrigatoriedade de aprendizado de uma forma que eu não perguntasse mais sobre determinado item. E se eu não tenho essa experiência? E se eu sou um adolescente ali de 15, 16 anos que não tem a experiência para entender que talvez aquele não seja o caminho? Ela acaba assumindo aquilo como verdade. Então, cuidado, tanto para você que está aprendendo, permita-se errar. Claro, você não vai se permitir errar com o objetivo de prejudicar outros. Aí é um aprendizado pro lado negro da força. Quem entendeu a referência e é nerd de Star Wars entendeu. Mas permita-se errar, permita-se aprender. Claro, desde que você não esteja prejudicando outras pessoas e também é você mesmo. Você não vai ver que algo está lhe fazendo mal no processo de aprendizagem e continuar insistindo naquilo. De repente existem outras maneiras de aprender, outros profissionais que já fazem aquilo que você quer aprender e você pode buscar ajuda, conhecimento. Então, o ensinamento, não, quem sou eu para ensinar, né? Mas a experiência que eu quero compartilhar com vocês é isso. Às vezes vocês vão escutar de pessoas que são relevantes na vida, na minha vida, na vida de vocês, coisas que podem nos servir de duas ferramentas. Ou vão nos estagnar, porque a gente vai ficar com medo de decepcionar aquela pessoa, então se a gente não tenta, a gente não erra. Ou vai te colocar numa situação de procurar segundas, terceiras opiniões, experiências de outras pessoas do meio para equiparar, para validar aquela informação. Hoje, as referências que eu trago além da própria experiência, eu gosto de acompanhar, por exemplo, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Pondé, são filósofos, pessoas que eu considero inteligentíssimas. Alberto Delisola, por exemplo, Pyong agora está até meio sumido, mas eu acompanhei bastante tempo o Pyong na época de hipnose, hipnoterapia. E esses caras, eles têm uma sede e um amor pelo conhecimento, pela transmissão de conhecimento, que isso me fascina. E isso é um dos meus alicerces hoje. Familiarmente falando, não foi tão nesse sentido, por exemplo, mas eu busquei melhorar e me encontrei essas referências. Então, às vezes, não temos no berço esse tipo de ferramenta, esse tipo de acesso, mas nada nos impede de querer melhorar. Então a dica é: busque se conhecer para que você possa entender no que você precisa se melhorar, e quando em situação de embate com pessoas que são relevantes na vida de vocês, talvez aquilo que ela está te passando na verdade pode te prejudicar, você tem outras bases de conhecimento para equiparar e ajustar aquela verdade que está sendo imposta. Que vocês não se perdem, dessa forma vocês não se perdem do princípio do próprio eu, digamos assim, né? Na minha situação seria do meu próprio eu. Aquilo me deixou chateado e eu comecei a buscar, primeiro, se fazia sentido eu combater aquela afirmativa naquele momento para aquilo não se tornar um hábito. Já vinha se tornando um hábito na verdade, então meio que foi um ponto de ebulição. Então, fundamentalmente, se fazia sentido para mim quanto ao meu ser e minha crença, e se fazia sentido no quesito social, digamos assim. Não seria correto dizer o quesito social, mas de experiências. O quesito de experiências de quem já lida na área de aprendizagem, da minha própria pessoa que já lidou com pessoas que estavam aprendendo. Porque imagina
Cara, foi lindo. Um dos melhores natais da minha vida, que era um final de ano de formatura. A gratidão e o sorriso nos olhos da minha turma de terceira idade na época. Da gratidão deles, cara. Alguns idosos, pela questão da idade mesmo, eles vão te perguntar a mesma coisa 50 vezes. E às vezes eles vão dizer pra ti que entenderam, isso do ponto de vista agora, né, pedagógico, para não te decepcionar, e você tem que ter background, ferramentas de teste para validar e ajudar aquela pessoa para ver se ela entendeu realmente. Então, você tem um aluno no início do ano ali que ele tá brigando contigo porque ele não tá conseguindo aprender. E no final do ano, essa mesma pessoa, ela vir te dar um abraço, te dizer obrigado, ela falar que no início ela não sabia ligar um computador, hoje ela consegue navegar na internet, fazer transações de forma segura, sem depender do neto ou de pessoas que normalmente não tinham tempo para essas pessoas. Você saber que você fez a diferença na vida daquela pessoa, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Isso eu trago comigo assim para sempre. Então, o que seria de mim um ano depois se eu tivesse dito lá no início do ano para aquela pessoa: você tem que aprender? Eu já te falei isso. Entende o quanto é importante e delicada a maneira como a gente se expressa e prepara, se expressa e se prepara para transmitir uma informação, um conhecimento. Então é isso, pessoal. Resumindo, o recadinho de hoje é: hoje vocês estão aprendendo algo que vocês gostam, né? Focando aí no aprendizado, que é o tema do assunto de hoje. Vocês estão focados em aprender por si, estão focados em aprender pelos outros. Talvez vocês não estejam focados em aprender porque alguém em algum momento disse: você é burro, você não é capaz. Qual é o seu status hoje? Comenta aí embaixo. Tiver alguma experiência parecida? Então, vamos estender essa conversa aí talvez para vídeos futuros, talvez lives. Mas é isso, galera, uma reflexão. Ficou bem desorganizado, foi de bate-pronto. Eu ia fazer um roteiro, mas eu pensei em experimentar essa metodologia mais purista, digamos assim. E eu quero a opinião de vocês. Se vocês assistiram até aqui, me digam se vocês gostaram ou não. Se quiserem deixar o like aí, isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar os próximos conteúdos que forem produzidos. Se vocês conhecem alguma pessoa que de alguma forma pode se beneficiar ou se identificar com o que foi conversado aqui, envie o vídeo para essa pessoa. De repente a gente consegue ajudar a fazer a diferença na vida de mais alguém aí. Esse material ele fica disponível para quem quiser utilizar também de alguma forma benéfica, claro, e também não copiar o meu canal, né, e repostar os vídeos na íntegra. Não, o objetivo não é esse. Eu acho que, querendo ou não, isso aqui está sendo um trabalho, está despendendo um tempo e um conhecimento aí. Mas quem quiser acessar essa ferramenta esse vídeo, né, de forma a que realmente possa estar ajudando outra pessoa, e também pode ficar à vontade, tá bom? Mais uma vez, obrigado por quem acompanhou até aqui. E é isso, pessoal. Não sei como me despedir, porque eu tô pensando em formas só que remetem a religiões, e isso é para todos os públicos, tá? Mas vamos lá, no meu ser, na minha verdade, o que eu quero dizer no momento é Namastê.